E aí, eu sou a Valéria Borges e durante muito tempo eu sofri com a dependência emocional e não sabia o que era isso. E eu comecei a perceber o comportamento das pessoas, eu parei de julgá-las, porque cada pessoa tem o seu motivo de reagir de determinada maneira. Eu também dependia emocionalmente das minhas crenças e eu não saía do lugar. Por quê? Porque eu não me achava merecedora. Eu não achava que podia realizar as coisas. Eu não achava que poderia ter um bom emprego. Eu não achava que poderia ter bons relacionamentos. Eu achava que eu não poderia viajar, me divertir. Eu achava que eu não poderia ter autoconfiança, então eu não ia ter mesmo. Mas o que eu quero falar com você é sobre esse assunto muito interessante: as crenças limitantes. Crenças é um conjunto de valores, de ideias, de comportamento que você acredita, que você aprendeu com as pessoas que você conviveu e você aprendeu ideias, conceitos, educação, forma de se comportar como sua. E na verdade não são ideias suas, informações que foram passadas a você apenas para você começar a se definir na vida. Por quê? Quando nós somos criança, nós somos conduzidos por aquelas pessoas que estão cuidando de nós. E quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, pegando as informações do meio que nós estamos. E as crenças são isso. É esse conjunto de valor que nós acreditamos. E às vezes nós acreditamos de uma força tão grande que aquilo nos limita. Essa forma de pensar, essa forma de viver vai limitar para o resto da vida, como eu também vivia limitada. E as crenças, elas são duas formas, nós temos duas formas de conduzir a nossa vida. Elas podem nos limitar e elas podem nos expandir. Aquelas crenças que nos expandem são aquelas ideias, aquelas informações que nós temos a respeito de nós, de autoestima elevada, de que nós podemos realizar os nossos objetivos, de que nós somos merecedores, de que nós podemos pertencer a bons relacionamentos, a ter bons convívios, a aceitar a nossa limitação. As crenças limitantes, você não consegue sair do lugar pela forma equivocada que você viveu. Eu não saía do lugar porque eu pensava que eu não podia merecer um bom emprego, um bom salário, boas amizades. Por quê? Porque eu fiquei durante muitos anos em área de conforto. Eu achava que na minha limitação, no meu entendimento, aquilo estava bom, mas não estava. E como que se forma uma crença? Uma crença, ela se forma através da repetição, porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. De tanto que você escuta, você não faz nada direito, isso não é para você. Então, durante muito tempo, quando você ouve aquilo, você acaba pensando que você é aquilo. E na realidade não é você. Porque você não consegue ter os seus filtros, o que é isso? Você não consegue discernir. Por quê? Porque tem um afeto. Se foi o seu pai, a sua mãe, o seu namorado, a sua professora, você acreditou, você incorporou por uma base afetiva. Então você achou que aquilo era certo. E quando você ouve essa crença, tantas vezes falarem para você que você não dá certo na vida, que você é uma pessoa fraca emocionalmente, que você é acomodada, você gera uma emoção. Qual é a emoção que você gera? Tristeza? Depois dessa emoção, você gera o quê? Um comportamento. Qual comportamento? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Qual comportamento que eu gerei quando eu entendia que eu não merecia as coisas? Porque a vida inteira eu escutei, você é acomodada, você é sensível, você é fraca emocionalmente. Qual foi o sentimento que eu gerei? Que eu incorporei para mim? De frustração, de menos-valia. Eu não posso, eu não mereço. E qual foi o comportamento? Depois do sentimento veio o comportamento. Qual foi o comportamento? Eu não saio do lugar. Eu vou me acomodar. E esse comportamento estabeleceu o quê? A minha crença de não merecimento. De que eu sou uma pessoa acomodada. E durante muito tempo eu acreditei nisso. E eu me comportei dessa maneira. E o que está por trás de uma crença?
A gente já entendeu agora como que se forma uma crença. O que está por trás de uma crença? O medo. O medo de não ser aceito, o medo de não ser bom o suficiente. Foi quando eu desenvolvi também o sentimento de menos-valia. Cadê o meu valor? Eu sou acomodada, eu sou insegura. Então eu não sou boa o suficiente para frequentar os lugares que eu desejo, para ser aceita pelas pessoas, então eu não vou, porque eu não sou boa o suficiente. Uma outra situação também que está por trás do medo de uma crença é de não ter o suficiente, não ter bons relacionamentos, não ter as pessoas ao seu lado. Durante muito tempo, eu achava que eu não teria a minha família ao meu lado. E eu me agarrei nessa crença, nesse medo, nessa insegurança, porque eu não me achava boa o suficiente. Porque eu entendia que eu não me bastava. Eu não me bastava porque eu não me aceitava. É um outro medo que está por trás de uma crença. A gente acha que não vai se enquadrar no que as pessoas esperam de nós. Ou seja, eu não consigo corresponder à expectativa do outro. Se eu não consigo corresponder à expectativa do outro, eu estou me rotulando. Eu não estou me aceitando. Eu entendo que sou uma pessoa inferior. Isso é uma crença. E quando eu entendo que eu sou uma pessoa inferior, eu não faço nada para mudar. Eu apenas aceito e sofro calada. E durante 20 anos eu fiquei em uma área de conforto com esse pensamento, com essas crenças, com essas ideias que me limitaram e eu não consegui viver a vida que eu queria. Eu não conseguia ser eu mesma. Eu não conseguia ter bons relacionamentos. Eu não conseguia frequentar os ambientes que eu gostaria. Eu frequentei, mas eu poderia ter dado mais de mim. Eu poderia ter me expandido, ter observado as oportunidades de conhecer pessoas. E você quer saber como que a gente consegue entender se uma crença está nos limitando? Olha para a sua vida. Olha para os resultados que você está tendo na sua vida nesse momento. Há 20 anos atrás, eu estava totalmente estagnada em todas as áreas da minha vida. Profissional, pessoal, social, afetiva. Por quê? Acomodada na minha ideia, na minha crença limitante. Por quê? Porque eu não me aceitava. Como eu sou uma pessoa insegura, então eu tinha medo das pessoas perceberem a minha insegurança. E quando você não se permite, as tuas crenças estão fazendo o que elas querem de você. Você começa a pensar que você não é capaz de realizar nada na sua vida e você paralisa. Eu fiquei paralisada por pensar que as pessoas não iam gostar de mim, não iam gostar das minhas ideias, não iam gostar das minhas atitudes, porque eu não tinha o que eu tinha a oferecer para elas. E se elas perceberem a minha insegurança? E por que eu vou me relacionar com as pessoas? E se elas me magoarem? E se eu sofrer frustração? Olha, quantos obstáculos eu colocava na minha vida para não conviver com as pessoas com medo de não ser aceita e medo de sofrer. Era uma crença de quê? De defesa. Cuidado, o mundo é perigoso. As pessoas não são tão boas assim. Você é uma pessoa ingênua. Você é sensível. E você cresce ouvindo isso, como que você se liberta? Não tem como. Não tem como se expandir. Então, para você observar, para você ver como uma crença está na sua vida, se ela está te limitando, olha para os resultados da sua vida. Olha para todas as áreas da sua vida e veja o que você pensa em cada área da sua vida. Veja o que está te limitando na sua vida emocional. O que limitava na minha vida emocional? Eu era uma pessoa insegura, mas eu não tinha consciência. Então, o que eu fazia? Eu só fugia. Eu me escondia. Eu colocava máscara de boa moça. Boa moça que eu falo assim, está tudo bem com você? Tudo bem. Os meus relacionamentos, eles eram superficiais.
Eu não deixava as pessoas me conhecerem a fundo, porque eu tinha medo delas me julgarem, me maltratarem. Eu não sabia me defender porque eu tinha muito medo. Eu cresci em uma família muito protetora. E durante muito tempo eu não aceitava essa situação e achava que a culpa era deles. Não, a culpa não era deles. A culpa era minha. Que eu não tinha maturidade emocional para entender e diferenciar essas crenças que eu aprendi. Quando a gente entende que a gente não vai realizar os nossos objetivos pelas crenças que nós realizamos, a gente não consegue sair do lugar. Quando você não consegue sair do lugar, você entra no estado de quê? De frustração. Depois da frustração, você fica amargurado. E nessa amargura, você paralisa totalmente a sua vida. E a sua vida não anda. Por quê? Porque você não se acha capaz. Porque você não consegue entender o seu valor. E você acha que as coisas não podem acontecer para você. Que são coisas que não podem acontecer para você? As oportunidades. Quantas oportunidades que eu perdi na minha vida de conhecer pessoas, de ir a lugares, de me conhecer, de trabalhar a minha autoconfiança, de melhorar a minha autoestima. E como que a gente se desenvolve isso? Convivendo com as pessoas, se entendendo com as pessoas. Primeiro a gente se entende com a gente, depois a gente se convive com as pessoas. E nesse convívio, nessa troca de experiência que a gente aprende, a gente cresce. Fazendo as nossas escolhas em todas as áreas da nossa vida, a gente cresce emocionalmente. Eu não permiti, porque eu peguei todas essas crenças e guardei para mim. E aquilo foi a minha verdade absoluta. Quando as pessoas chegavam perto de mim e falavam, Valéria, vai ter uma exposição em tal lugar, vamos com a gente. Eu falei, não, eu não quero, eu não vou. Por quê? Eu não sabia nem o que eu iria falar, de tão travada que eu era, de tão insegura que eu era. Porque eu fiquei dentro de um local tão fechado, ninguém entrava. Só que você não consegue se sustentar durante muito tempo nas suas crenças, principalmente nessas crenças que estão te limitando. E para você transformar uma crença, não significa que você vai substituir. A partir de hoje eu vou agir diferente. Não. A transformação de uma crença, ela vem quando você consegue trabalhar com a sua emoção. Porque é no campo emocional que as nossas crenças são atingidas. Porque você escuta, você elabora o seu pensamento, mas é na emoção. É a sua emoção que vai aceitar todos esses rótulos que você recebeu a vida inteira. Todos os rótulos que eu recebi, isso não é para você, você é insegura, o mundo é difícil, as pessoas não são confiáveis, você é acomodada, você não faz as coisas direito. Como que você vai se desenvolver se você não consegue se movimentar? Se você não consegue se aceitar e sair do lugar e provar para as pessoas que você é capaz? Que você é capaz de realizar aquilo que você quer para a sua vida. Hoje eu entendo que eu sou capaz de ajudar o maior número possível de pessoas a superar a dependência emocional, porque eu também superei a minha dependência emocional. Eu aprendi a superar as minhas crenças limitantes. Eu aprendi a superar o meu medo, a tristeza, a frustração, o medo de ser julgada, o medo de não ser aceita. O que eu fiz? Eu percebi que eu estava perdendo a credibilidade. As pessoas que estavam ao meu lado, elas não acreditavam em mim, porque elas não confiavam em mim, porque eu não tinha segurança. Eu não conseguia mostrar o meu valor, quem eu era de verdade. Eu só me escondia. E as pessoas ao meu entorno, o que elas faziam? Tomavam as decisões por mim. Comandavam a minha vida. Isso é horrível. Chegou um momento que eu pensei, não, eu não quero mais. Isso não é para mim. Não dá mais certo. Eu não quero uma vida dessas. Foi quando a minha ficha caiu. Eu pensei, agora é a hora de eu assumir o comando da minha vida. E eu desenvolvi uma trilha. E essa trilha deu muito certo comigo. Pode dar certo com você também, desde que você faça.
porque essa trilha faz parte de um caminho de superação que eu desenvolvi para eu superar a minha dependência emocional. Veja, não vai ser da noite para o dia. É uma jornada, é o desenvolvimento, principalmente quando nós desenvolvemos crenças, porque crenças, ela envolve muito juízo de valor. Aquilo que você acredita, aquilo te limita. Aquilo é a sua lei. Só que nós não podemos ser totalmente taxativos na vida, assim como eu fui um dia. Eu era muito taxativa, eu pensava de uma única maneira. Bom, eu vou ficar aqui no meu lugar. Eu não vou incomodar as pessoas. Se eu não mereço receber oportunidades, coisas boas da vida, conhecer novas pessoas, ter boas oportunidades de convívio, de ir a lugares bacanas, viajar, enfim. Então eu vou ficar acomodada no meu canto, sem incomodar ninguém. E por dentro, implodindo de frustração, de vontade de viver, de me desenvolver, de crescer emocionalmente. Então essa trilha, ela me ajudou muito. Eu consegui pegar as minhas crenças limitantes e transformar em crenças expansivas. Aí eu consegui crescer. Eu consegui sair dessa dependência emocional que eu tinha de depender das minhas crenças. Então vamos lá. Pega papel, caneta, anota, porque pode mudar a sua vida. Presta atenção em mim. Olha só. Você vai escolher a sua crença atual. Qual é a sua crença atual? Eu vou colocar a minha, tá? Eu era acomodada, a minha crença atual. Por que eu era acomodada? Porque eu me vitimizava. Eu não assumia as responsabilidades da minha vida. Eu achava que as pessoas eram responsáveis. Eu não tomava decisão. Eu ficava sempre em cima do muro. Em cima do muro que eu falo assim, sempre observando o que as pessoas iriam fazer. Depois eu entrava em ação. Eu ficava sempre na sombra dos outros, eu não tinha atitude e sempre culpando as pessoas. Bom, eu não quero lutar para ter uma vida melhor. Tá bom, do jeito que está, está bom. Já que eu cresci na limitação, então vai continuar desse jeito. Então, a minha principal crença foi sair de área de conforto. Sair da minha acomodação. E isso me ajudou também a sair quando eu parei de culpar a minha família. A culpa não era deles, a culpa era minha, porque eu não entendia as minhas emoções. Eu dependia emocionalmente da minha forma de pensar, triste, amargurada, sem vontade, me sentindo incapaz, não acreditando no meu valor, no meu poder de realização. Então, você vai escolher a sua crença atual. Depois que você escolher a sua crença atual, você vai escrever assim. Escreva a sua crença atual, tá? Quais são os ganhos secundários que você ganha com essa crença? Quais eram os ganhos secundários que eu ganhava quando eu ficava em área de conforto? Eu não corro risco, eu não preciso lutar muito pela vida, porque eu já tinha o meu trabalho, aquela vida, aquela rotina. As pessoas não me conhecem, eu não mostro para as pessoas quem eu sou de verdade. Não corro risco de me frustrar. Fico sossegada no meu canto, está ótimo. As pessoas fazem as coisas para mim, olha só. O ganho secundário que eu tinha da minha crença de ficar na acomodação. Observe os seus ganhos secundários. Aquilo que você está ganhando pensando desta maneira. Quando você começa a perceber os seus ganhos secundários, você começa a se incomodar. Eu comecei a me incomodar. Eu pensei, nossa, que área que eu estou da minha vida? Eu não estou crescendo. Eu estou totalmente parada. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso não é viver. Isso é ficar de braços cruzados e vendo a vida passar, sem entrar em ação. Porque a vida é movimento. Eu precisava assumir a minha vida, as minhas responsabilidades. Eu precisava ter poder de decisão no dia a dia e eu não tinha. Então, para mim, estava bom. Ser acomodada estava bom. Depois que você escreveu os ganhos secundários, você vai colocar o seu ganho emocional.
quando eu ficava na acomodação, o que eu ganhava emocionalmente? Frustração, insatisfação, medo, uma rotina totalmente desgastada. Por quê? Porque eu ficava cansada, baixa energia emocional, porque eu não tinha ânimo. Eu deixava as coisas para depois. Olha os meus ganhos emocionais. A minha autoestima era comprometida pela minha forma limitante de pensar que eu não era merecedora. Eu não sabia dizer sim, eu não sabia dizer não. Era uma vida sem graça, uma vida morna, uma vida sem emoção. Veja quais são os ganhos emocionais que você tem em torno desta crença. Depois que você colocou os seus ganhos emocionais, você vai observar de onde vem essa crença. Qual foi a origem? A minha crença, eu sou uma pessoa acomodada. Qual foi a origem? A partir do momento que eu cresci, as pessoas dizendo, você é insegura. Você não dá para fazer tal ação, você não dá para fazer isso. Você não faz as coisas direito. Você não tem iniciativa. E os meus pais não entenderam. Por eu ser uma pessoa insegura, eles deveriam ter uma outra atitude comigo. Mas eles não tiveram. E tudo bem, tudo bem. Eu teria que ter crescido emocionalmente. Eu tenho totalmente responsabilidade da minha vida, porque eu não quis assumir a responsabilidade da minha vida. Foi muito fácil culpar a minha família. Foi muito cômodo deixar a minha família me conduzir. E durante muito tempo me vitimizava e achava que a culpa era deles. E os ganhos emocionais que você tem em área de conforto, deixa as coisas para depois. Depois eu fazia, eu não entrava em ação. Por quê? Quando eu fazia isso, eu aumentava mais a minha insegurança. Depois que você escreveu o seu estado, que você veio, de onde veio a sua crença, o que você vai fazer com essa crença? Né? O que eu fiz com a minha crença quando eu falei, eu sou uma pessoa acomodada? A partir de hoje, eu vou sair de área de conforto. A partir de hoje, eu vou começar a mudar a minha forma de pensar. E o que você vai fazer? Você vai pegar outra folha, escreva, tá? Essa trilha você vai fazer por crença. Você vai pegar uma outra folha e você vai escrever assim: nova crença. Quando você chega no final e você percebe o que você vai fazer com essa crença, é nesse momento que você toma atitude. Foi nesse momento que eu percebi, agora não dá mais para ficar em área de conforto. Agora eu não posso mais fazer o papel de vítima. O tempo está passando. Estou perdendo oportunidades. Eu preciso assumir o comando da minha vida. A minha família vai tomar o rumo dela e eu vou ficar à sombra a minha vida inteira, à sombra dos outros? Não. Isso doeu. Doeu muito e não foi fácil perceber isso, mas a gente só cresce dessa forma. A gente não cresce com tapinha nas costas e muitas vezes nós precisamos acordar desse estado que nós ficamos, de tantas crenças que nós colocamos na nossa cabeça e essas crenças nos atrapalham tanto porque nós entendemos que são verdades absolutas. Então, qual foi a nova crença? Qual vai ser a sua nova crença? Escreva, nova crença. A minha nova crença eu coloquei assim, a partir de hoje vou ser uma pessoa realizadora. Mas não foi assim no passe de mágica. No dia seguinte eu já me transformei em uma pessoa realizadora? Não. A partir do momento que você toma consciência, que você já percebe que você não tem os resultados que você queria, que você se sente uma pessoa cansada, sem energia, o tempo está passando, a sua autoestima está lá embaixo, a autoconfiança comprometida, as pessoas não acreditam em você. Difícil, né? Eu percebi isso. Difícil. Então eu precisei entrar em ação. Segundo, os ganhos secundários. Qual vai ser os ganhos secundários que eu vou realizar com essa crença a partir de hoje ser realizador? Uma pessoa realizadora. Entrar em ação, fazer escolhas, correr riscos, não ter medo da vida, das situações, das pessoas.
Entrar em um relacionamento não deu certo, pelo menos eu aprendi. Não fugir de mim mesma, esses foram os meus ganhos secundários. Não fugir de mim mesma, entender que eu sou capaz de realizar o que eu quiser na minha vida, mesmo dando certo ou não. O importante é a experiência, é o aprendizado que nós temos. Esses foram os meus ganhos secundários. Eu comecei a entender, a escrever e a trabalhar um por um. Trabalhar é pensar, é mudar a sua forma de sentir, é acreditar, é começar a se comportar de forma diferente. Sair da crença limitante e entrar na crença que está te expandindo. Essa crença que eu sou uma pessoa realizadora começou a me expandir. Por quê? Porque eu tomei consciência e comecei a agir totalmente diferente. Depois, você vai escrever. Quando você coloca na crença atual, que era perdas, aqui é o contrário, é ganho. O que você vai ganhar com essa nova crença? O que eu ganhei sendo uma pessoa realizadora? Quais foram os meus ganhos? O que eu ganhei? Maturidade emocional, equilíbrio, o poder de conduzir a minha vida, que isso é maravilhoso e eu não tinha. A credibilidade das pessoas, autoconfiança. Eu aprendi a dizer sim, aprendi a dizer não, aprendi a confiar em mim, aprendi a confiar nas pessoas, aprendi a confiar no mundo, a não ver o mundo de uma forma tão assustadora, tão difícil como me venderam a ideia. Então, esses foram os ganhos. Depois que você escreve os ganhos, qual o estado emocional que você vai ter com essa nova crença? Quando eu decidi, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa realizadora. Qual o estado emocional? Alegria, satisfação, prazer, segurança, bem-estar emocional. Estados emocionais que eu gostaria de ter, não tinha, porque estava na minha visão limitada de pensar, porque eu era uma pessoa acomodada, porque eu passei a vida inteira ouvindo as pessoas falando de mim: você é fraca, você é insegura, o mundo é perigoso, num segundo as pessoas levam você na conversa. E quando você vê que você pode tirar tudo isso de dentro de você, se transformar em uma outra pessoa não, uma versão melhor de você mesmo, você. Porque as crenças não são nossas. As crenças são das pessoas que ficaram conosco e passaram a experiência dela para nós. E todas as crenças que não nos ajudam são crenças que não são nossas. São padrões familiares, padrões de comportamento, mecanismo de defesa. Nós temos que eliminar, trabalhar com uma a uma dessas crenças para a gente realmente entender quem nós somos de verdade. A partir do momento que eu comecei a encontrar o prazer, a alegria, a satisfação em viver de uma forma realizadora, sem deixar as coisas para depois, sem fugir, sem dar desculpas e justificativas, justificar o meu estado emocional. Amanhã eu não vou sair, amanhã eu vou ficar em casa, amanhã não... Sempre dando desculpas. Quando eu percebi que o tempo estava passando e eu perdendo vida, eu não quero mais isso. E essa trilha me ajudou, porque eu comecei a mapear tudo o que estava acontecendo comigo em torno de uma crença, tá? E eu percebi que eu sou capaz de realizar alegria, satisfação, prazer. Por quê? Porque eu consegui me libertar das minhas crenças. De onde veio essa crença que a partir de hoje eu sou uma pessoa realizadora? Da minha necessidade de superar a dependência emocional, de não depender mais emocionalmente dessas ideias que não são minhas. Ideias que foram dadas como forma de proteção, como norma de conduta, pelas pessoas que passaram pela minha vida, quiseram me proteger. Elas deram para mim aquilo que elas tinham, dentro da possibilidade delas. Eu não tinha maturidade suficiente para entender isso. Por isso que eu incorporei. De onde veio as minhas crenças? Disso. E eu me fortaleci a partir do momento que eu tomei consciência que só eu podia mudar o rumo da minha vida. Me responsabilizando pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, dizendo o que eu estava sentindo, dizendo o que eu queria e o que eu não queria, dizendo o que eu gostava, o que eu não gostava,
falando para as pessoas: eu não gostei do que você fez comigo, não faça mais. Isso me magoa. Isso te dá um poder, uma possibilidade tão grande de fortaleza que você não acredita. Claro, eu estava guardada numa emoção de não merecimento. E quando você desperta, quando eu fiz essa trilha, eu percebi quantas coisas que eu poderia realizar na minha vida através de mudança de atitude. Mas a mudança de atitude, ela vem primeiro com a mudança de pensamento que você tem a partir da sua consciência e você sente que você pode mudar essas crenças que não estão te limitando. E o que fazer com essa nova crença? O que eu fiz com essa crença que eu sou uma pessoa realizadora? Eu saí da procrastinação. Antes, eu deixava as coisas para depois. Agora, eu faço agora. Não é ontem e não é amanhã. É agora. Eu tomei a posse da minha vida. Eu tomei o meu poder de decisão, porque eu mereço. Eu tenho capacidade. Eu tenho valor. Eu posso realizar aquilo que eu quiser, dentro daquilo que seja da minha vontade, na minha necessidade. Mas para isso, eu precisei trabalhar todas as minhas crenças. E muitas crenças, elas estão por trás das nossas dores emocionais, do nosso medo, da nossa insegurança, dos nossos traumas, dos nossos desapontamentos. E eu trabalhei um por um. Quando eu falo trabalhei, eu precisei me desenvolver. E essa trilha, ela pode te ajudar nesse sentido, que você começa a fazer uma análise profunda da sua vida, tá? Você está se analisando, você está analisando os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua forma de pensar. Veja, se tudo que você pensou até aqui te conduziu para o lugar que você quis. A mim não conduziu. Por quê? Porque eu fiquei em área de conforto. Me vitimizei. A partir do momento que eu tive consciência que eu queria essa trilha e eu transformei a minha vida, percebi estar apenas na minha mão, no comando das minhas emoções. Isso é muito importante. Eu gostaria que você fizesse essa trilha e depois me contasse a sua experiência. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu posso te ajudar ou até tirar algumas dúvidas. Você pode realizar os teus objetivos. Você pode sair desse lugar que você identificou nesse ponto inicial dessa crença que está te limitando para uma crença que te expande. E caso você não sabe, eu tenho um canal no Telegram. Eu falo sobre esse assunto e falo também sobre como você pode superar a dependência emocional. O link está na bio. Se inscreve.